Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o movimento contraditório da igreja. E para isso eu vou começar com a leitura de um versículo bíblico. A palavra de Deus diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 34 e 35. Essa experiência da igreja primitiva é muito linda. E ela precisa ser compreendida dentro do seu contexto histórico-bíblico. Como vemos, havia um movimento de recursos para dentro da igreja, que não deve ser visto como doutrina, mas como uma narrativa da prática daqueles dias. Muitos crentes vendiam suas casas e doavam o valor para o serviço da igreja. O que é que despertava tal liberalidade e desprendimento naqueles irmãos? Frank Stagg, em seu livro Atos, discorre sobre o assunto, chamando atenção para a declaração de Pedro contra Ananias por ter vendido uma propriedade e trazido parte do preço, tentando fazer crer que essa parte era o todo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5, versículo 3. Stagg argumenta que a tradução correta desse texto, em vez de ser mentisses ao Espírito Santo, deveria ser mentisses o Espírito Santo. Ou seja, Pedro estava dizendo que Ananias estava adulterando a obra do Espírito Santo que acontecia naquela igreja naqueles dias. Claro, para doar o valor total da venda de um imóvel ao ministério apostólico, para que os crentes permanecessem em comunhão, era preciso um mover do Espírito Santo. Aqueles irmãos, eles mantinham-se diariamente no templo, não retornando mais aos seus trabalhos. Viviam uma vida comunitária, comendo todos de uma mesma bolsa. Atos 2, 44 a 47. Quase 11 anos depois, a igreja em Jerusalém está falida, não tem mais recurso. E agora demanda as ofertas levantadas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. Mais do que isso, o apóstolo escreverá as suas epístolas, que contribuirão para colocar as coisas em seus devidos lugares. Um exemplo é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 10. Mas havia outro fator que contribuía para essa liberalidade da igreja de Jerusalém. Aqueles irmãos, eles aguardavam a volta iminente do Senhor Jesus. Jesus era esperado a qualquer momento. Esses acontecimentos todos, eles tiveram lugar nos primeiros anos da igreja, quando o cristianismo ainda não contava uma década, os evangelhos não tinham sido escritos, nem as epístolas, e nem o livro da Revelação. Assim, a escatologia e uma compreensão mais ampla dos dias do fim não faziam parte da doutrina daqueles irmãos. Então, além da obra do Espírito Santo, havia essa compreensão de que logo voltaria o Senhor. Então soava mais inteligente investir todos os recursos para que os irmãos passassem mais tempo juntos e que mais vidas pudessem ser alcançadas pelas boas novas da graça de Cristo Jesus. Como se nota, o coração da maioria daqueles crentes não estava mais nesta vida, mas na próxima, aquela que seria vivida com Jesus no reino celestial prometido.
2 milênios se passaram, os séculos se arrastaram, e uma parte crescente da igreja mostra um movimento contraditório. Diz crer nas Escrituras, que anunciam a volta de Cristo, mas age como se ele não fosse voltar. Diz amar o modelo da igreja primitiva, mas em vez dos crentes fazerem ofertas generosas para o serviço do ministério, é o ministério que faz doações generosas para esses crentes. Se por um lado aqueles primeiros irmãos esperavam a qualquer momento a volta de Jesus, e isso contribuía para que se desfizessem das suas casas, para investir no ministério da igreja, animados com a vida no porvir, por outro lado, uma parte significativa da igreja atual não crê mais na volta iminente de Jesus. Não se sente animada com a vida no porvir. E por isso é cada vez mais comum haver ministérios que tirem dinheiro da igreja para construir casa para os crentes e para pagar as dívidas dos irmãos maus administradores. Na igreja primitiva, os crentes vendiam suas casas e traziam o dinheiro para o ministério da igreja. Afinal, Jesus já vem. Em uma parte crescente da igreja atual, o dinheiro do ministério está sendo entregue para que os crentes comprem suas casas. Afinal, Jesus não veio. Esse movimento contraditório da igreja leva muita alegria aos que não têm casa e também aos endividados. Agindo assim, a igreja granjeia a simpatia da mídia e dos movimentos sociais. Com certeza vai ganhar espaço nos noticiários e fará muito bem ao marketing dessas denominações. Aquela igreja que condenava o pecado, aquela igreja que era classificada como preconceituosa, que falava sobre o inferno, o juízo final, que ensinava sobre dízimos e ofertas generosas, agora dará lugar a uma igreja coach, com todos os benefícios incluídos. Ao usar o dinheiro do ministério para construir casas, a igreja estará ocupando ou tentando ocupar o lugar do Estado, das companhias de habitação, das agências sociais. O que precisa ser dito com todas as letras é que esse dinheiro está sendo roubado das missões e da evangelização. Essa parte da igreja que, agindo assim, está fazendo o trabalho do Estado, das companhias de habitação e das agências sociais, precisa saber com urgência que nenhuma dessas instituições fará a obra da evangelização, cumprindo o ide e o indo de Jesus. De um lado você encontrará o reverendo Augustus Nicodemos dizendo que o dízimo não é bíblico e que algumas denominações, por terem excesso de arrecadação, sugerem a seus membros uma contribuição mensal de 10% da renda de cada um, ou até menos. Nas palavras de Nicodemos, se os crentes de tais igrejas forem dizimistas, vai entrar tanto dinheiro que vai sair pelo ladrão. De outro lado, você vê cada vez mais a divulgação de igrejas que estão usando dízimos para construir casas para os crentes e pagando suas contas. Ou seja, tanto o Nicodemos quanto essas igrejas coach estão contribuindo para que cada vez mais os crentes deixem de dizimar, estrangulando dessa maneira o financiamento do ministério. Ora, se nas palavras do reverendo Augustus Nicodemos o dízimo não é um mandamento divino e entra tanto dinheiro que está saindo pelo ladrão, e isso pode ser verificado pelas igrejas
onde há tanto dinheiro que podem até tentar concorrer com o Estado e as companhias de habitação, pagando dívidas dos irmãos e construindo casas para os crentes, por que alguém continuaria levando dízimos aos templos? Mas não se iluda. Em primeiro lugar, o dízimo é um mandamento divino ao longo da Escritura. O dízimo não é citado primeiramente na lei de Moisés, mas no Gênesis, e a última vez é em Hebreus. Todos esses pastores e essas igrejas que estão ensinando contra o dízimo, ou que dão ao dízimo um destino desonesto, roubando-o da manutenção do ministério e das missões, todos eles, sem exceção, foram evangelizados por pastores e igrejas que chegaram até essa geração recebendo dízimos. E agora, esses que receberam o Evangelho e foram incluídos na igreja, estão trabalhando para tentar implodir a igreja a partir de dentro, cortando o seu financiamento. Por isso, fique sabendo, Augustus Nicodemos está errado novamente, e as igrejas que assim procedem também. Em segundo lugar, não desanime, Jesus voltará. Em terceiro lugar, esse dinheiro que algumas igrejas estão usando para construir casas e pagar dívidas dos crentes maus administradores, esse dinheiro dos dízimos está sendo roubado da manutenção do ministério e está sendo roubado das missões. Você não precisa pensar em missões mundiais. Pense aqui no Brasil. Boa parte do norte, boa parte do cerrado, boa parte do sertão nordestino ainda esperam pela evangelização. Não se iluda com as cidades litorâneas. Poucas dezenas de quilômetros para o interior e você não verá mais igrejas, nem templos, nem pastores, nem missões. Não pare de dizimar. Se na igreja onde você vai, o reverendo Nicodemos ou outro pregador ensina contra o dízimo, saia dela. Se o dízimo que você está levando na igreja está sendo usado para concorrer com o Estado, está sendo usado para concorrer com a Coab, com as agências sociais, construindo casas para os crentes ou pagando suas dívidas, não pare de dar o dízimo, pare de ir lá, saia dessas igrejas. Com certeza, aí na sua cidade, há igrejas sérias, condenando o pecado, apontando para Cristo o Salvador e a sua volta iminente. Nessa igreja pode ter um pastor e sua família passando necessidade. Nessa igreja não está saindo dinheiro pelo ladrão. Nessa igreja pode haver um missionário aguardando por recursos para ir para o campo. Una-se a esse pastor, dizime na sua vida, no seu ministério. Na sua cidade, com certeza você ainda encontrará uma igreja que acredite na volta de Jesus, que ame as almas que caminham para o inferno e que esperam por ser evangelizadas. Una-se a essa igreja. Não participe desse movimento contraditório de uma parte da igreja. Manifeste-se, saia de lá. Deus continua chamando homens e mulheres para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus continua chamando homens e mulheres para usar como canal de financiamento do ministério da sua igreja. Diga não ao movimento contraditório. Diga sim para Deus.